Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre a utilização do laser na odontologia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Portela, dou aula na Unirb, né, das disciplinas de dentística, prótese, radiologia, e também atuo, né, na área de pacientes especiais. Então, por isso, eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa utilização do laser, principalmente quando a gente pensa, né, em pacientes com algum comprometimento sistêmico, ou muitas vezes até não aquele paciente que tem algum comprometimento sistêmico, mas que precisa, né, dessa aplicação do laser na odontologia, certo? Deixa eu só. Bom, e aí, para a gente começar, né, eu dividi essa aula basicamente no conceito do que é o laser, falar um pouquinho sobre as propriedades dele, como que o laser, né, ele vai atuar no tecido, como que ele vai ser recebido por esse tecido, quais são os efeitos que ele vai proporcionar nesse tecido. E, além disso, falar um pouquinho sobre os principais tipos de protocolo, né, as principais indicações desse laser na odontologia, tá? Trouxe algumas indicações dessa utilização do laser, mas vocês vão ver que o laser pode ser utilizado nas mais diferentes áreas. E aí fica até difícil, né, para a gente conseguir abordar todas essas indicações do laser apenas, né, nesse nosso encontro mais curto. Tá? Mas só para aguçar a curiosidade de vocês, trouxe algumas das principais indicações que a gente pode estar utilizando. Bom, e para começar, né, falando sobre o laser, a sigla, né, o laser, nada mais é do que o acrônimo do inglês da seguinte frase: Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation. O que é que eu quero dizer com isso? Que o laser nada mais é do que uma luz amplificada pela emissão estimulada de radiação. Ou seja, o laser é uma radiação eletromagnética que vai ser amplificada. Então, nesse outro significado aqui, a gente traz, né? O que é o laser? O laser vai ser, então, um dispositivo que produz essa radiação eletromagnética que apresenta características muito especiais, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas características. Mas, basicamente, a princípio, a gente precisa entender que o laser é uma radiação eletromagnética. Então, se a gente pega, né, a radiação aqui eletromagnética, né, o comprimento de onda aqui da radiação eletromagnética, a gente vai ter aquela radiação que vai ser a radiação ionizante, onde a gente encontra aqui o nosso querido raio-x, né, que a gente utiliza nas nossas radiografias, e vamos ter as radiações não ionizantes, onde a gente vai ter as ondas de rádio, micro-ondas, ondas de rádio larga, e nessa radiação não ionizante, a gente encontra também essa luz laser, né? Que ela vai estar vai se encontrar basicamente nessa parte onde a gente tem o espectro visível, onde a gente vai ter um comprimento de onda variando de 400 nanômetros a 700 nanômetros, e o infravermelho. Então, a gente tem também, né, o laser no comprimento de onda infravermelho, tá? E aí, como eu falei, para ser considerado um laser, uma luz laser, né, essa radiação eletromagnética, ela precisa ter esse comprimento de onda específico e algumas propriedades específicas, para que a gente considere que essa luz seja realmente uma luz laser. E quais são essas propriedades? A coerência, a monocromaticidade e a colimação. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas propriedades. A coerência nada mais é, né, do que o fóton de luz que vai ser irradiado no mesmo comprimento de onda e se propagando na mesma direção e vibrando na mesma faixa. O que eu quero dizer com isso? Na luz halógena, que é a luz que a gente utiliza do nosso dia a dia, né, da luz convencional, a gente vai ter essa radiação eletromagnética sendo irradiada em diferentes comprimentos de onda e em diferentes direções, tá? Então, a gente vê aqui, ó, na luz halógena, a gente tem vários comprimentos de onda mais curtos, comprimentos de ondas mais longos, e que vão ser irradiados nas mais diversas direções.
Já no laser, não. A gente vê que esse laser ele vai ser irradiado, né, no mesmo comprimento de onda, na mesma direção. Então, essa é uma característica muito importante para que a gente considere que aquela luz que está sendo emitida é realmente uma luz laser, né? Uma luz que tem um espectro com características do laser. Além disso, né, o laser ele tem como propriedade a monocromaticidade. O que significa isso? Que esses fótons de luz que vão ser irradiados, eles vão ter o mesmo comprimento de onda, ou seja, uma única cor. Então, como a gente viu aqui, né, eles vão ter o mesmo comprimento de onda que se propaga na mesma direção. E como ele tem esse mesmo comprimento de onda, ele tem uma cor única. E aí essa cor, ela pode variar de acordo com esse comprimento de onda. Então a gente tem comprimentos de ondas maiores e menores, e a depender desse comprimento de onda, a gente tem diferentes cores. Por exemplo, no comprimento de onda que varia dos 600 a 650, a gente tem uma coloração avermelhada. No comprimento de onda que varia do 475 ao 545, a gente tem uma coloração, né, dessa luz mais esverdeada, tá? Então, isso ajuda também a gente a identificar qual o comprimento de onda que vai ser utilizado ali. E uma outra propriedade do laser é a colimação. O que significa isso? Como a gente já falou, o laser ele vai ser, né, propagado em uma única direção, sem ter divergência, sem esses fótons de luz serem divergentes. Diferente da luz halógena. Então, aqui tem um exemplo de uma lanterna, que na lanterna a gente sabe que a gente, né, quando a gente liga a lanterna e coloca numa parede, essa luz ela vai sendo divergente, ela vai sofrendo esse processo de divergência, que é mostrado justamente aqui nessa imagem. A gente tem esse foco de luz central e essa luz sendo, né, irradiada nas mais diversas regiões, como a gente já falou anteriormente, e além disso, né, divergindo. Já no laser, não. No laser, a gente vê essa luz se propagando em uma única direção. Então, se a gente. Aquela ponteira, né, que nós professores usamos para o quadro, se a gente colocar aquela ponteira, a gente vê que ela emite em um único ponto. Ela não é irradiada nas mais diferentes regiões, tá? Essa é uma característica muito importante para que a gente considere também o laser como o laser propriamente dito, tá? Então, as três principais propriedades, né, do laser, repetindo, vão ser a coerência, a monocromaticidade e a colimação, certo? E aí, além disso, a gente pode, né, diferenciar esse laser em laser, que a gente vai chamar de laser de alta potência, e o laser de baixa potência. Esse laser de alta potência é aquele laser que é utilizado, né, para realização, muitas vezes, de procedimentos cirúrgicos. Por isso, ele também é chamado de laser cirúrgico. Já o laser de baixa potência é aquele laser que tem um menor comprimento de onda e, consequentemente, não vai ter esse poder, vamos dizer assim, de corte, vão ter esse poder de realizar procedimento cirúrgico. Por isso, ele também é chamado de laser terapêutico, tá? Então, o laser de alta potência é chamado de laser cirúrgico e o laser de baixa potência de laser terapêutico, tá? O laser de baixa intensidade também a gente pode, né, ter essa nomenclatura. E o que vai diferenciar, como eu já falei, o laser de baixa potência para o laser de alta potência vai ser o comprimento de onda utilizado. Enquanto que no laser de baixa potência a gente utiliza menores comprimentos de onda, o laser de alta potência usa os maiores comprimentos de onda. Por isso, essa capacidade de corte, né, que o laser de alta potência apresenta. Então, como exemplo, nos lasers de baixa potência, a gente pode citar o diodo, né, que é o principal que a gente usa, o laser de neodímio IAG, que é um laser que a gente vai encontrar já no comprimento de onda infravermelho, certo? E os lasers de alta potência vão ser o diérbio IAG, o diérbio crômio,
né? O de CO2. Então, a gente tem outros tipos de laser que vão usar comprimentos de onda que podem chegar até 10.600 nanômetros, como é o caso do laser de CO2, certo? E aí, por esse laser de alta potência usar esse comprimento de onda maior, o efeito que ele vai causar, né, no caso, nos tecidos, é basicamente de liberação de calor. Então, ele aquece aquele tecido, e aí por isso a gente consegue esse poder, vamos dizer assim, de corte, né, de dissolução desse tecido. E por isso que ele vai ser indicado, né, para realização de preparos cavitários. Então, quando a gente quer fazer remoção seletiva da cárie, a gente pode estar utilizando o laser cirúrgico, né, e fazendo essa remoção desse tecido cariado. Podemos usar para remoção de peças protéticas. É utilizado também como coadjuvante no tratamento endodôntico, auxiliar no tratamento periodontal, certo? E ele também é muito utilizado em cirurgia de tecido mole. Então, no caso de aumentos de coroas clínicas, em caso de frenectomia, em caso de remoções de lesões, né? Então, se, por exemplo, o paciente apresenta um fibroma, né? E precisa ser removido, a gente pode estar utilizando o laser de alta potência, porque por ele ter essa ação, né, de coagular o tecido, né? Ele proporciona já uma cicatrização ao mesmo tempo, então não tem aquele sangramento. Então, por exemplo, na frenectomia, quando a gente faz frenectomia com o laser de alta potência, quase que não tem sangramento, porque ele já vai coagulando aquele tecido que foi, né, cortado, removido. E aí, então, o reparo tecidual é mais rápido com a utilização do laser de alta potência. Então, é uma possibilidade, né, que a gente tem de estar realizando procedimentos cirúrgicos com esse laser de alta potência. E aí, nós temos o laser de baixa potência, que é o laser terapêutico, que vai ser realmente o foco da nossa aula de hoje, certo? Falar mais sobre a utilização do laser de baixa potência, ou esse laser que é utilizado para terapia, né, na odontologia. E aí, diferente do laser de alta potência, esse laser de baixa potência, ele pode, né, ser absorvido pelo tecido, ele pode ser transmitido, dispersado e refletido. Quando a gente considera que o laser ele vai ser absorvido pelo tecido, a gente quer dizer que esse laser, né, ele vai penetrar no tecido, como a gente observa aqui, e vai ser absorvido, essa energia, né, esse fóton de luz, vai ser absorvido por aquele tecido que a gente está irradiando. E para que isso aconteça, né, na superfície desse tecido, a gente tem moléculas que a gente chama de cromóforos, que são moléculas, como o próprio nome já leva a gente a entender, são moléculas que são capazes de absorver luz, absorver, né, cor. E aí esses cromóforos vão absorver essa luz que foi irradiada, e aí com isso a gente vai ter os efeitos, né, terapêuticos desse laser de baixa potência. Mas, muitas vezes, esse laser, ele pode não ser apenas absorvido. Parte dessa energia, ela pode ser transmitida. Ou seja, ao invés dela alcançar esses cromóforos que a gente deseja, ela ultrapassa e vai ser transmitida pelo tecido. Ela vai além, né, daquela absorção que a gente deseja. Ela passa daquela absorção. E vai interagir, né, com os tecidos mais profundos, certo? Que no caso da gente, se a gente quer, por exemplo, irradiar a superfície da pele, se a gente transmite, né, essa energia para os tecidos mais profundos, não é interessante, porque a gente quer que o efeito seja mais superficial. Então, nesses casos onde a gente precisa de um efeito menos profundo, essa energia que vai ser transmitida, ela não é interessante. A gente acaba perdendo essa energia que passou, né, por esses cromóforos, tá? Temos também o efeito que a gente chama de dispersão, que ao invés desse fóton de luz ser absorvidos por esses cromóforos, eles vão ser dispersados, ou seja, eles vão se perder
por esse tecido e não vai ter o efeito desejado. E esse fóton de luz também pode ser refletido, ou seja, ele tocar na superfície e também não ser absorvido, não penetrar no tecido e ser absorvido por esses cromóforos, tá? E aí o que a gente observa é que para que ocorra o efeito clínico desejado por nós, é importante que essa luz, então, seja absorvida pelo tecido. Ou seja, a luz que for refletida, transmitida ou dispersada por esse tecido não vai apresentar nenhum efeito benéfico, certo? E aí, com isso, a gente acaba perdendo parte dessa energia que a gente proporcionou ao tecido por conta, né, dessa luz que foi refletida, transmitida ou dispersada, tá? E aí a gente chama, né, essa energia que foi absorvida, né, de densidade de energia ou fluência. E essa densidade de energia, né, vai ser medida em joules por centímetro quadrado. Ou seja, joules, como a gente lembra lá, né, do ensino médio, é a medida que a gente mede a energia. E a gente mede a quantidade de energia que vai ser absorvida pela a área que a gente vai estar irradiando. Isso é importante quando a gente pensa nos protocolos que a gente utiliza, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas se a gente quer, por exemplo, aplicar o laser em uma lesão ulcerada, a gente precisa saber quanto de energia a gente vai depositar naquela lesão. E aí, para isso, a gente faz essa densidade de energia, que é um cálculo utilizado para saber quanto que a gente vai estar depositando de energia naquela lesão, certo? E aí, aprofundando um pouco mais, né, sobre esse laser de baixa potência, a gente falou que esse laser de baixa potência, ele pode ter, né, os mais variados comprimentos de onda, que pode variar desde o comprimento de onda vermelho até o infravermelho, certo? E aí, no comprimento de onda vermelho, a gente vai ter, mais ou menos variando esse comprimento de onda, entre 630 a 700 nanômetros. E a gente entende que por ter esse comprimento de onda menor, esse laser ele vai ser menos penetrante. Ou seja, ele vai atingir as camadas mais superficiais, né, desse indivíduo. Então, a pele, né, a mucosa, ou seja, os tecidos mais superficiais mesmo. Por isso, ele é utilizado muito para auxiliar na cicatrização e drenagem local. Já o laser de baixa potência no comprimento de onda infravermelho, a gente vai ter esse comprimento de onda variando dos 700 ao 904, ele vai ter um maior poder de penetração, por esse comprimento de onda ser maior. E por conta dessa maior penetração, esse laser ele é capaz de interagir com a molécula, a membrana celular. Ele vai interagir, né, mudando a polaridade da membrana celular. E por isso ele vai ser utilizado para o reparo, né, de lesões mais profundas, como, por exemplo, reparos neurais, reparos ósseos, tá? E por ele ter essa ação na membrana celular, ele também é indicado quando a gente precisa de uma analgesia imediata, certo? Quando a gente quer sanar a dor do nosso paciente, é interessante a gente estar sempre utilizando laser no comprimento de onda infravermelho. Aqui estão alguns exemplos, né, dos lasers terapêuticos que a gente pode estar encontrando no mercado. Existem diversas marcas disponíveis, né? Existem algumas marcas que vêm com duas ponteiras, uma para o laser vermelho e outra para o laser infravermelho. Outras que vêm com uma ponteira única, e esses aqui que até parecem mais um fotopolimerizador, né, que vem com uma ponteira única. E aí, nesse caso, a gente seleciona, né? Muitas vezes ele já vem com protocolos, o próprio fabricante já vem com protocolos pré-definidos. Então, protocolo para úlcera, protocolo para mucosite, protocolo para neuralgia. Ou a gente pode estar adaptando, né, ao nosso protocolo que a gente desejar. Então, o comprimento de onda que a gente deseja, o tempo de radiação, a densidade de energia que a gente vai estar aplicando, certo? A gente pode também estar
colocando, né, programando esse laser a depender do protocolo que a gente queira utilizar. E aí, já adiantando, não existe, né, gente, nenhum protocolo específico e único para determinada lesão. Então, vocês vão observar, se vocês começarem a pesquisar sobre isso, que, por exemplo, cada profissional, cada centro, né, cada hospital, cada centro de referência, cada autor utiliza um determinado protocolo a depender da lesão. E não existe o que é certo e o que é errado, certo? A literatura ainda é muito controversa em relação a isso. Qual a dosagem adequada? Qual o tempo de exposição adequado? O que a gente sabe, né, é que existe uma média daquela para determinada lesão, existe uma média que a gente pode estar utilizando ali, um pouco para mais, um pouco para menos, mas não existe um protocolo específico para cada tipo de lesão, certo? E por isso, às vezes, o protocolo que venha em determinado aparelho não seja o mesmo de outro. E aí a gente pode estar selecionando à medida que a gente acha interessante, né, utilizar um maior tempo ou uma densidade de energia maior. E então, quais são, né, esses principais efeitos biológicos que esse laser de baixa potência vai proporcionar ao tecido? Então, a gente tem, basicamente, esses três principais, né, efeitos biológicos, que vai ser a analgesia, a biomodulação e o efeito anti-inflamatório. A analgesia, o que a gente observa é que o laser, ele auxilia na microcirculação local. Então, ele aumenta essa circulação no local onde a gente irradia. E aí, com isso, a gente consegue, né, eliminar mais facilmente, à medida que a gente promove o aumento dessa circulação, eliminar substâncias tóxicas, né, como prostaglandinas, substâncias ácidas, e, consequentemente, por conta desse aumento dessa microcirculação, a gente também consegue, né, reduzir um edema que esteja associado a essa lesão, tá? Além disso, proporciona o aumento de opiáceos endógenos, como, por exemplo, endorfina e encefalina. Então, vai ter esse efeito analgésico, né? E como efeito anti-inflamatório, a gente observa também que o laser ele vai reduzir, né, essa habilidade dos linfócitos a reagir aos estímulos antigênicos, ou seja, diminuindo assim também essa inflamação, tá? E com isso, biomodulando, auxiliando nesse processo de reparo tecidual. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que a gente pode estar utilizando o laser, né, como que esse laser, no caso, vai interagir nos principais tecidos da gente. Então, o laser, ele pode interagir, como a gente já falou, através da angiogênese, né? Então, ele promove a formação de novos vasos e, consequentemente, aumento do fluxo sanguíneo e proporcionando uma redução do edema associado. No tecido conjuntivo, a gente observa que o laser, ele proporciona, né, uma maior síntese de colágeno, e esse colágeno, quando é sintetizado, o laser permite que esse colágeno formado tenha uma melhor qualidade e mais resistência. Consequentemente, a gente consegue acelerar o reparo tecidual. No músculo, ele auxilia na regeneração muscular, né? Então, no reparo dessas fibras musculares, ativando as células das vias e as vias de sinalização para auxiliar nessa regeneração muscular. Na derme, né, a gente observa na inflamação que ele ativa vias importantes no processo inflamatório e, consequentemente, também auxilia no processo de reparo tecidual. No caso, né, dos tecidos nervosos, a gente observa que ele vai auxiliar na regeneração nervosa, com a estimulação dessa regeneração neuronal. Auxilia na produção de cartilagem, certo? Então, melhora a condição e a qualidade desse tecido articular. E no osso, ele também vai proporcionar uma formação e reparação tecidual. Então, quando a gente pensa na odontologia, né, nesses principais efeitos que o laser vai proporcionar nesses diversos tecidos, a gente já pensa nas várias possibilidades que a gente pode estar utilizando, né, esse laser de baixa potência, né?
desde no auxílio de um reparo tecidual, de uma remoção de alguma lesão, né, de uma úlcera traumática, de uma mucosite, auxilia, né, no caso, por exemplo, de pacientes que apresentem neuralgias, parestesias, auxilia no processo de reparo pós-exodontias, então na formação desse tecido ósseo, né? Então, para odontologia, o laser pode ser usado, como já falei, nas mais diversas áreas. Eu acho que praticamente em todas as áreas a gente pode estar utilizando o laser para alguma finalidade, tá? E aí, então, vamos agora falar um pouquinho, né, sobre esses principais protocolos que a gente pode estar utilizando esse laser, né, de baixa potência, tá? Ou laser de baixa intensidade, como a gente chama. Deixa eu só, peraí que apareceu um negócio aqui na minha tela. Bom, e aí, então, quais são as principais regras de biossegurança, né? Então, antes da gente falar dos protocolos, vamos pensar um pouquinho nas regras de biossegurança, certo? É importante lembrar que tanto o cirurgião dentista como o auxiliar deve estar paramentado, certo? Então, a gente, principalmente quando a gente pensa em tempos de pandemia, né? A gente sabe da importância da utilização de uma máscara N95, da utilização do avental cirúrgico, né? Descartável, luva, óculos de proteção, face shield. E é importante lembrar em relação ao óculos de proteção que os aparelhos do laser, eles já vêm com óculos, né, específicos para se estar utilizando. Então, existem aparelhos que quando vêm com infravermelho e o vermelho, eles vêm com 2 óculos diferentes. Um para a gente estar utilizando quando for usar o laser vermelho e o outro, o laser infravermelho. Importante lembrar também que o auxiliar também deve estar utilizando, né? Se ele for estar ali no momento da aplicação do laser, ele também deve estar utilizando, assim como o paciente, certo? O paciente também deve utilizar um óculos de proteção para evitar, né, que o laser cause um dano à superfície ocular, certo? É importante também lembrar que a gente deve escolher a dosimetria adequada, a depender como é que diz? Da lesão que a gente for, né? Tá irradiando. Então, se for uma úlcera, se for uma mucosite, então a gente precisa antes programar o aparelho com aquela determinada dose, com aquela intensidade de energia que a gente vai estar utilizando. E aqui a gente observa, né, a imagem num consultório, como que a gente deve estar equipe, tanto o auxiliar, quanto o dentista, quanto o auxiliar e o paciente protegidos, tá? Com todo o EPI adequado. Em relação ao procedimento clínico, então, como eu já falei, a gente precisa realizar o diagnóstico correto, selecionar qual a dosimetria que a gente vai estar utilizando. Se for aplicar na região extrabucal, a gente precisa realizar uma profilaxia prévia do local onde a gente vai irradiar, tá? Então, por exemplo, se for um paciente mulher, remover maquiagem, remover protetor solar, certo? Porque isso tudo pode atrapalhar, né, essa energia que vai ser absorvida por esse tecido. Lembrar que a gente deve proteger, né, a ponta do nosso laser com filme PVC, certo? Logicamente, regras de biossegurança básica. Nos casos de pacientes, né, que fazem uso de algum ácido para o rosto, quando a gente pensa na aplicação extrabucal também, então de tetraciclina, sulfamida, algum ácido, como ácido retinóico, ácido glicólico, a gente deve questionar isso para o nosso paciente na nossa anamnese, pois se o paciente faz uso, a gente deve evitar a aplicação do laser, porque essas drogas, elas são fotossensibilizantes, então pode causar reação local, né? A aplicação do laser pode levar a uma reação local, então deve se evitar. E um outro ponto importante que a gente deve sempre lembrar é que, de preferência, o laser ele deve ser aplicado em contato à superfície, certo? Então, a gente deve aplicar em contato. Não devemos também pressionar, a gente deve tocar, mas não pressionar, porque assim, à medida que a gente pressiona,
essa energia, né, pode ser transmitida pelo tecido e não ter o efeito absortivo adequado. Então, a gente deve tocar na superfície da pele. E não deve também, ó, aplicar à distância, certo? Porque assim também a gente acaba perdendo energia aqui em contato com essa superfície, tá bom? Existem alguns métodos de radiação, né? Que a gente pode estar aplicando esse laser. Então, a gente pode estar aplicando de forma pontual ou em forma de varredura. Como eu já falei, não existe um protocolo específico. Cada profissional opta muitas vezes por um determinado protocolo, certo? Então, a gente pode ter tanto a forma pontual como a forma de varredura. Por exemplo, na mucosite, alguns profissionais optam por fazer pontual a aplicação, outros optam por fazer em forma de varredura. Qual é a diferença? Que pontual a gente vai fazer a aplicação de forma pontual, como o nome já diz, né? A gente aplica em vários pontos da lesão. E a depender da lesão, a gente faz a aplicação ao redor ou centralmente. E aí, o que a gente tem que pensar quando a gente faz de forma pontual é que a gente tem que dividir aquela quantidade de energia, né, aquela densidade de energia que a gente vai estar aplicando na lesão nesses pontos. Então, por exemplo, se a gente vai aplicar 5 joules por centímetro quadrado, a gente precisa dividir esses 5 joules nesses pontos. Então, a gente vai aplicar 5 pontos, então, em cada ponto, a gente aplica 1 joule de energia para totalizar 5 joules, certo? Em toda essa lesão. Já na varredura, não. A gente vai aplicar esses 5 joules aplicando em forma de varredura, varrendo toda aquela lesão. Tanto, né, no sentido vertical quanto no sentido horizontal, para que toda aquela superfície seja irradiada, tá? Então, existem esses 2 métodos de irradiação. E aí, então, partindo, né, para as principais indicações que a gente tem desse laser, né? A gente já falou um pouquinho sobre elas, mas basicamente, né, a gente pode estar utilizando esse laser na odontologia para reparação de tecido mole, então para reparo de aftas, de herpes simples e zoster, no caso de quelite angular, no caso, né, da língua geográfica ou glossite migratória benigna. Doenças sistêmicas, como líquen plano, pênfico e lúpus eritematoso sistêmico. Nesses casos dessas doenças, né, que a gente sabe que, por exemplo, o líquen plano, que é considerado uma lesão potencialmente maligna, a indicação da aplicação desse laser é controversa na literatura, porque alguns autores entendem que aquele tecido, né, do líquen plano, por ser já um tecido modificado, quando a gente faz a aplicação desse laser, a gente pode estar auxiliando nessa diferenciação desse tecido e assim promover, né, promover essa lesão em maligna. Mas outros autores não, entendem que a aplicação do laser vai auxiliar no reparo, mas não vai causar nenhuma alteração nesse tecido, como, por exemplo, na transformação de malignidade, tá? Então, isso aí, como eu falei, existem profissionais que optam por fazer, outros não, a depender, né, do protocolo que seja utilizado. Podemos também estar utilizando, né, o laser para reparo de tecido ósseo, então a gente pode estar utilizando na ortodontia, auxiliando nesse reparo de tecido ósseo, tá? Na periodontia, quando a gente faz, né, raspagens subgengivais, por exemplo, remoção de bolsas periodontais, para auxiliar nesse reparo tecidual. Em caso de traumatismos, então auxiliar nesse reparo quando o paciente sofre algum trauma de intrusão, né, do dente, ou extrusão, a gente pode estar utilizando o laser. E no caso das exodontias também, né, a gente pode estar utilizando nesse reparo tecidual. Tecido nervoso, como eu já falei, a gente pode estar indicando para casos de neuralgia, paralisias e parestesias. E na reparação do tecido dentário. Então, a gente pode estar utilizando na hipersensibilidade, tá? Porque o laser ele vai ajudar a causar um fechamento dos túbulos dentinários, então reduz a hipersensibilidade dentinária. E como também pode estar sendo utilizado na pós-raspagem, né? Para também estar causando, né, uma obliteração desses túbulos, diminuindo assim essa hipersensibilidade dentinária.
Lembrar que, em caso de lesões malignas ou com suspeita de malignidade, a gente não deve estar aplicando laser, certo? Que aí entra a questão dessas lesões que são potencialmente malignas, né? Mas se existe uma suspeita, por exemplo, de uma leucoplasia, de uma eritroleucoplasia ou de uma lesão propriamente, uma lesão maligna propriamente dita, a gente não deve aplicar o laser, certo? Porque a gente vai estar acelerando ainda mais essa proliferação celular, que a gente sabe que lesões malignas vão ter essa proliferação celular, né, acontecendo de forma aleatória e em grande quantidade, vai ter um grande processo de mitose. E aí, quando a gente aplica esse laser, a gente acelera ainda mais esse processo. Então, não deve ser aplicado em lesões com suspeitas de malignidade. E aí, então, eu trouxe aqui, né, alguns dos protocolos, né, que são indicados para algumas das principais lesões que a gente vai estar encontrando com mais regularidade na odontologia, tá? Eu trouxe um protocolo aqui que é do livro de Lizarelli, mas, como eu já falei, se vocês forem pesquisar na literatura, existem outros, tá? Então, cada um vai estar indicando de uma determinada forma. Mas, basicamente, no caso da estomatite aftosa recorrente, né, que é a nossa afta, a gente tem, né, que esse laser, ele vai ter essa ação terapêutica atuando tanto no processo analgésico, anti-inflamatório e de reparo tecidual. E a aplicação do laser, nesse caso, vão ser de 4 a 5 pontos ao redor da lesão. Então, nesses casos, a gente faz a aplicação ao redor da lesão para auxiliar nesse processo de reparo. Normalmente a gente faz 2 sessões, né, com intervalo de 24 horas, e à medida que a gente vai fazendo essas aplicações, a gente vai avaliando como que evolui esse processo de reparo, para observar se existe a necessidade de mais aplicações de laser ou não. Então, aqui, só para demonstrar, né, então a gente pode estar fazendo essa aplicação ao redor da lesão, então a depender do tamanho dessa lesão ulcerada, a gente pode estar aplicando mais pontos, tá? No caso das úlceras traumáticas, né, a gente pode estar aplicando ao redor da lesão, assim como também aplicando um ponto central, certo? Se aquela lesão ela não está contaminada, não tem secreção purulenta, a gente vê que não tem a presença de bactérias, a gente pode estar aplicando também um ponto central desse laser. Na gengiva estomatite herpética secundária, né, que é a famosa herpes simples, a gente também vai ter esse efeito analgésico, anti-inflamatório e reparador. E aí, no caso da gengiva estomatite herpética, a gente pode estar aplicando tanto na fase prodrômica, né, ou seja, antes do surgimento das lesões. Então, o paciente que tem herpes, muitas vezes, ele já sabe quando a herpes vai aparecer, né? Então, ele já relata, muitas vezes, que aquele local fica ardido, que aquele local começa a coçar. Então, ele já sabe que ali vai, quando é um paciente que tem muita herpes recorrente, né? Ele já sabe quando a lesão vai aparecer. E aí, nesses casos, a gente já pode estar fazendo a aplicação do laser, porque muitas vezes a gente vai evitar, com essa aplicação prévia do laser, antes do surgimento das lesões, que essas lesões surjam. Então, esse efeito, né, reparador já consegue evitar que ocorra o surgimento dessa lesão. E aí, nessa fase prodrômica, a gente pode estar aplicando, né, o laser vermelho, já que é uma lesão mais superficial, certo? E no caso onde não existe ainda o surgimento da lesão, a gente pode estar fazendo uma aplicação desse laser em uma única sessão, em altas doses. Então, a gente coloca uma maior densidade de energia, ó, chegando até 120 joules por centímetro quadrado, né, por 2 minutos. E a gente faz uma aplicação com um único ponto central no local onde o paciente já sente aquele incômodo, tá? Então, muitas vezes, com isso, a gente consegue evitar que surja a lesão. Mas já quando o paciente já chega para a gente com uma alteração naquela região, que a gente já observa, né? Um edema associado, um eritema associado, que é uma vermelhidão, que a gente chama de fase pré-vesicular, a gente também pode estar aplicando esse laser. E ele vai atuar com o objetivo de diminuir esse edema e essa sensibilidade dolorosa que o paciente já apresenta.
Nesses casos, a gente pode estar fazendo a aplicação tanto ao redor da lesão, como com um ponto central. Visto que, nessa fase, a gente chama de fase pré-vesicular, ou seja, ainda não existe a presença da vesícula. Porque se já existir vesícula, o comportamento, né, o procedimento que a gente vai ter é outro, certo? Então, nessa fase vesicular, a gente pode atuar de duas formas, certo? Ou a gente vai romper as vesículas, curetar essas vesículas, removendo todo aquele líquido do interior, certo? E aplicar o laser. Ou a gente não rompe a vesícula. E a depender desse procedimento, a gente vai aplicar o laser de determinada forma. Por quê? A gente sabe que aquelas vesículas que estão ali presentes, né, elas estão cheias do vírus da herpes. Os vírus estão ali se reproduzindo, se replicando, né? Reproduzindo não, se replicando de forma constante. E por isso que, se a vesícula ela está íntegra, a gente não pode estar aplicando esse laser centralmente dentro dessa lesão, tá? Dessa lesão vesicular. Porque se a gente aplica o laser nessa vesícula, vai acelerar ainda mais essa replicação do vírus. Ou seja, a gente pode estar aumentando, em vez de reduzindo ainda mais essa lesão. Então, a gente não pode aplicar o laser na vesícula. Se a gente quer aplicar o laser centralmente nessa lesão vesicular, a gente vai precisar o quê? Romper essa vesícula. A gente fura essa vesícula, remove, né, todo esse conteúdo, faz essa curetagem desse conteúdo líquido. E aí, então, a gente vai estar podendo fazer essa aplicação de forma central, certo? Então, aí a gente vai aplicar um ponto central e 4 pontos periféricos. Já, se a gente não faz o rompimento da vesícula, certo? Você não vai querer fazer a curetagem e tudo mais, a gente vai fazer a aplicação apenas externamente, ou seja, nos pontos periféricos, aplicando de 4 a 5 pontos periféricos, sem aplicar nesse ponto central, tá? E temos a fase ulcerada, que vai ser já quando as vesículas já romperam e já existe um processo, né, de ulceração, aquela parte onde já inicia o processo de cicatrização. E aí o laser, nesse caso, vai então atuar com o objetivo de cicatrizar essas lesões. E aí, com isso, a gente utiliza o comprimento de onda vermelho. Aplicando também, né, já que a gente aqui já não tem mais a vesícula, já não tem a presença mais do vírus da herpes aqui se replicando, a gente pode estar fazendo essa aplicação ao redor da lesão e de forma central. A gente precisa também orientar o paciente, né, fazer a aplicação de uma vaselina sólida para evitar o ressecamento da região, né, e a abertura de uma nova solução de continuidade, de uma nova úlcera associada, tá bom? Então, aqui só para mostrar, né, a gente observa, né, a presença aqui, ó, o paciente apresenta lesões ulceradas, ou lesões vesiculares, e foi feita a aplicação apenas ao redor da lesão, não na parte central, onde existe a presença dessas vesículas, certo? Aqui, ó, só mostrando, tá vendo que faz a aplicação ao redor da lesão e nunca em cima dessa vesícula. Aqui em outro caso, onde foi feita a aplicação, né, do laser, aqui a gente já observa uma mistura de lesões ulceradas e de úlceras associadas. Então, foi feita a aplicação externamente, né, nesses pontos periféricos. Aqui a gente já observa, né, um grande reparo tecidual, com a melhora já com aspecto mais de úlcera mesmo, só aqui apresentando ainda essa vesícula, certo? Aqui já no processo final de cicatrização, e aqui já cicatrizado, né? Essa paciente já cicatrizada. Uma outra indicação do laser vai ser a glossite migratória benigna. No caso da glossite migratória benigna, que é a língua geográfica, né? A gente sabe que nada mais é do que uma alteração da normalidade. Então, o paciente vai ter uma queixa de uma ardência na língua, né? Principalmente quando faz
a ingestão de alimentos ácidos, alimentos condimentados, apimentados. E, como a gente sabe, a glossite migratória benigna, ela vai mudando. São áreas despapiladas da língua e, por isso, né, ela vai, à medida que vai essa despapilação, ela vai mudando de local. E, por isso, chamada de glossite migratória benigna ou linfogeográfica, tá? No caso da aplicação do laser, ele vai ter apenas um efeito analgésico, ou seja, para melhorar esse desconforto que o paciente relata, né, nessas áreas despapiladas. E aí, a forma de aplicação, a gente vai estar aplicando, né, de forma pontual sobre as áreas de despapilação dessa língua, no dorso da língua. E a gente utiliza o comprimento de onda infravermelho, porque a gente precisa que exista uma maior penetração, né, no interior realmente desse tecido lingual. A frequência de aplicação, a gente faz de 2 a 3 aplicações semanais, com intervalos de 48 horas, tá? E vai sendo aplicado até que o paciente relate que ocorreu uma melhora, né, dessa sintomatologia. É importante ressaltar que quando a gente faz a aplicação de laser, normalmente a gente questiona o paciente, né, antes e depois, sobre o grau de dor. Então, a gente faz uma escala de 0 a 10, né? Qual está o grau de dor antes? Então, o paciente relata, por exemplo, está 8. E aí, quando a gente aplica o laser, ele relata que houve uma redução, vai para um grau 6, certo? E isso é imediato, porque o laser ele vai atuar quase que de imediato, né, nas citocinas inflamatórias e reduzindo essa sintomatologia quase que de imediato, tá? E aí também a gente deve orientar, né, esse paciente a evitar a ingestão de alimentos ácidos e condimentados, já que a gente sabe que isso vai exacerbar ainda mais essa sintomatologia. A mucosite, né, que a mucosite é essa alteração tecidual decorrente principalmente dos efeitos, né, da terapia do câncer, né, principalmente quimioterapia e da radioterapia, tá? E aí, no caso da aplicação do laser, a gente vai ter um efeito analgésico, anti-inflamatório e de reparação tecidual também. Como eu já falei anteriormente, a gente pode estar fazendo uma aplicação em forma de varredura, né, ou de forma pontual. Normalmente, como é que a gente faz? A forma de varredura, a gente vai estar fazendo para a prevenção da mucosite. Então, antes que ocorra a mucosite, né, normalmente o paciente que vai ser submetido, por exemplo, a um protocolo quimioterápico, o oncologista já encaminha para a gente para que a gente faça essa prevenção à mucosite. Então, antes do início da aplicação do quimioterápico, a gente já começa essa aplicação do laser, porque a gente já vai auxiliando nesse efeito fotobiomodulador, que a gente sabe que o quimioterápico, né, e a radiação da radioterapia vai causar uma alteração tecidual. E aí, com esse laser, a gente já vai prevenindo o surgimento dessa alteração tecidual. E aí, normalmente, na prevenção, a gente utiliza a forma de varredura. E quando já existe a lesão instalada, né, a gente faz a aplicação pontual. E aí a gente faz esses pontos, né, de acordo com o eritema, a presença de eritema, edema, ou uma pseudomembrana que às vezes se forma, ou até mesmo das lesões ulceradas que surgem na mucosite. A dosimetria, né, a dose que vai ser utilizada para a prevenção, a gente usa normalmente um comprimento de onda vermelho e faz de 3 a 5 sessões, uma por dia. E como eu falei, normalmente a gente inicia antes do início da terapia, né, antineoplásica. Então, por exemplo, o paciente vai iniciar o protocolo quimioterápico amanhã, a gente começa a aplicação do laser hoje, certo? Então, no D-1 do paciente, que a gente chama, né, antes de iniciar esse protocolo quimioterápico, a gente faz essa aplicação do laser. E aí a gente vai fazendo essa aplicação diariamente até o 5º dia. E nisso a gente vai acompanhando. Caso, né, mesmo assim, mesmo nesse protocolo de prevenção, o paciente apresente lesões ulceradas, ou, né, edema,
eritema associado, a gente parte para o tratamento curativo. E aí, nesse caso, a gente pode estar utilizando comprimento de onda vermelho ou infravermelho. E aí a gente faz essas aplicações, né, diariamente também, até a resolução dos sintomas, né, e sinais desse paciente, certo? Na mucosite, né, o laser é muito importante, porque se a gente pensa que um paciente que já está passando por esse tratamento, né, antineoplásico, é um paciente que já existe um comprometimento, muitas vezes ele fica com náusea, não consegue se alimentar, e ainda ficar com várias lesões na boca, ainda dificulta, né, ainda mais essa alimentação do paciente e, consequentemente, a nutrição. E aí, a gente atuando, né, nessa prevenção, no tratamento dessas lesões, dá um conforto ainda maior para esse paciente. Então, hoje, eu acho que não vou dizer todos, né? Mas assim, basicamente todos os oncologistas já encaminham, né? Quando sabe que o paciente vai passar por um protocolo quimioterápico que é mais susceptível ao aparecimento da mucosite, já encaminha para nós, para a gente estar podendo fazer essa aplicação. Então, aqui, só para mostrar, né? É importante lembrar que na prevenção a gente deve estar fazendo a aplicação desse laser em todas as superfícies de mucosa da boca, principalmente regiões, né, que são mais susceptíveis à mucosite, como mucosa jugal, fundo de vestíbulo, regiões de freio, região de assoalho lingual, né, aqui na região sublingual mesmo, região de orofaringe. Então, a gente faz essa aplicação em todas essas regiões, e normalmente em forma de varredura, para conseguir, né, ter o contato em toda essa superfície, certo? E ter o laser irradiando em toda essa superfície, tendo esse efeito fotobiomodulador. Aqui só para mostrar, né, quando a lesão já está instalada, e nesse caso a gente faz a aplicação pontual, certo? E aqui a gente já observa o antes e o depois, né? Como que o laser vai auxiliar nesse reparo tecidual. Então, é muito mais rápido. Então, uma lesão de mucosite, que muitas vezes vai levar 7 dias, 15 dias para ter esse reparo tecidual, né, para cicatrizar, a gente consegue isso muito mais rapidamente com essa aplicação do laser. A gente pode estar usando também na neuralgia do trigêmeo, né? Então, ele na neuralgia, como eu já falei, vai ter um efeito analgésico de reparação tecidual desse tecido, foi ótimo, desse tecido neural. E a gente faz a aplicação, né, de forma pontual, de acordo com a trajetória do ramo do trigêmeo, certo? Então, a gente sabe que o trigêmeo a gente tem três ramos, né? O oftálmico, o maxilar e o mandibular. E aí a gente pode estar fazendo essa aplicação de forma pontual nesses ramos. Normalmente são feitas 2 sessões semanais, com intervalo de 72 horas. E aqui só para mostrar, né, os pontos que são feitos, né, seguindo o ramo do trigêmeo. Além disso, a gente também faz a aplicação, né, no infraorbitário e no mentual, certo? Que são, a gente sabe que são as saídas, né, dos ramos do trigêmeo também, certo? Usado também na DTM, né? Então, nas disfunções temporomandibulares, a gente também pode estar usando o laser, que vai ter tanto efeito analgésico quanto anti-inflamatório. Então, na pandemia, a gente tem observado um aumento crescente, né, no número de pacientes que apresentam essa disfunção temporomandibular. Então, uma área que a gente pode estar atuando também, né, com laser nessa área de DTM. E aí, nesses casos, a gente faz a aplicação do laser de forma bilateral, na região da articulação, né, da ATM. E a gente aplica, né, normalmente 4 pontos, seguindo, né, as localizações dos pontos cardeais. Então, norte, sul, leste e oeste. E na periferia do côndilo aqui mandibular. E um quinto ponto a gente faz nessa região intra-auricular, ou seja, a gente aplica um ponto dentro do ouvido do paciente também, certo? Normalmente essas aplicações são feitas, né, de forma semanal, sendo 1 a 2 sessões semanais, beleza? Bom, gente, então é isso. Eu trouxe alguns exemplos, né, que a gente pode estar utilizando essa aplicação do laser, mas como eu falei, existe uma gama de possibilidades. E aí eu trouxe apenas só para aguçar essa curiosidade de vocês, né, e mostrar como que o laser hoje é uma realidade na nossa área. É uma área que a gente pode estar atuando, né, de forma direta no nosso consultório, nas mais diversas especialidades, tá? E aí aqui está o meu e-mail.
Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, podem estar entrando em contato comigo. E aí eu termino a nossa aula de hoje, né, falando que nunca nos falte a esperança de dias melhores, já que a gente tem vivido aí nesses 2 anos partindo aí dessa pandemia, né, onde a gente acha que vai melhorar e acaba que hoje a gente observa um aumento do número de casos, mas com fé em Deus as coisas vão melhorar, certo? E essa esperança de que dias melhores ainda virão, certo? Agradeço a todos pela atenção, né, e pela presença aqui nessa aula de hoje. Um beijo e até a próxima.